Deus. Glórias a Deus, nós estamos começando aqui nesse domingo, dia do Senhor, a primeira escola bíblica dominical do ano. Estamos começando no livro de Lucas. O livro de Lucas, vocês estão vendo aqui o comentário. O Evangelho de Lucas, ele começa no templo de Jerusalém, no qual o anjo de Deus anuncia ao sacerdote Zacarias que ele e Isabel, sua esposa, terão um filho. E termina no mesmo local onde os seguidores de Jesus estavam constantemente louvando a Deus. Esse livro, ele apresenta Jesus não somente como o Messias prometido por Deus ao povo de Israel, mas também como homem perfeito, o Salvador de toda a humanidade. Por isso a lista, olha lá, meu amigo, a lista dos antepassados de Jesus vai de Adão, filho de Deus. Além disso, a natureza humana do Senhor é enfatizada, desde o início, sendo apresentado seu nascimento e sua infância, bem como a origem de João Batista, aquele que veio antes do Mestre para anunciar a vinda dele. Seguindo a mesma ordem que os fatos apareceram no Evangelho de Marcos, Lucas ele fala sobre o trabalho de João Batista, olha lá. Bem como o batismo e a tentação de Jesus. Em seguida narra o ministério do Mestre na Galileia, onde ele ensina as multidões, olha aí, onde Jesus Cristo está ensinando as multidões, cura doentes e expulsa demônios. Esse evangelho salienta o amor de Cristo pelos pobres, oprimidos, humildes e desprezados. Na sinagoga de Nazaré, no começo do seu ministério na Galileia, Jesus leu o texto de Isaías 61, de 1 ao 2, o qual fala do servo, olha aí, do servo que Deus enviou para socorrer os pobres, os cativos, os doentes e os oprimidos. Por isso, nesse livro aparecem os samaritanos, que eram desprezados pelos judeus, os cobradores de impostos, as mulheres, crianças, viúvas, prostitutas. Aqui se encontram também algumas parábolas contadas por Jesus que não aparecem nos outros evangelhos, como por exemplo a do filho pródigo, bom samaritano, o rico tolo, o rico e o Lázaro. Há também belos cânticos e orações de louvor, como o cântico de Maria, o de Zacarias, o de Simeão, que enfatizam pelo escrito e lhe dão uma bela, olha aí, fora do comum. Lucas, segundo alguns teólogos, Lucas escreveu esse livro contado por Maria, por isso que tem parte de Maria nos mínimos detalhes nesse evangelho de Lucas. Ele falou pessoalmente com Maria. Lucas, ele era discípulo do apóstolo Paulo. Ele que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos junto com o apóstolo Paulo. Ele completa porque o apóstolo Paulo morre lá no final do livro de Atos. Então vocês vão ver a narrativa de Lucas, um evangelho muito bom para a gente estudar a Bíblia, um evangelho que quebra paradigma. Por exemplo, não existe reencarnação, não existe purgatório. O que ele mostra no evangelho de Lucas é o inferno, o céu e o inferno declarado. Assim como João mostra o céu, Lucas mostra aqui um evangelho sobrenatural. Vamos ler o primeiro capítulo, que o tempo passa muito rápido. Nosso tempo é curto porque nós estamos transmitindo essa mensagem pela internet. E eu vou começar lendo só o primeiro capítulo hoje, abrindo o evangelho de Lucas. Olha lá, Tendo, pois, empreendimento por em ordem a narrativa dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, viu aí? Falou direto com Maria, com os discípulos. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Teófilo era sobrinho do apóstolo Paulo. Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas que já estais informado. Olha lá. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão,
o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo, olha lá, e toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, darás à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos. Olha aí, ó, que palavra maravilhosa, né? Com o fim de preparar ao Senhor um povo bem dispostos. Então disse Zacarias ao anjo: como saberei isto, pois já sou velho e minha mulher avançada em idade? E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. E o povo estava esperando a Zacarias, e maravilharam-se de que tanto se demorava no templo. E saindo eles não lhes podia falar, e entenderam que tiveram alguma visão no templo. E falava por aceno e ficou mudo. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para sua casa. E depois daquele dia, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o meu opróbrio diante dos homens. Olha lá que palavra maravilhosa. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Olha lá. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e o reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas,
Olha lá que palavra boa. Foi apressado às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se, olha lá que palavra boa, as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Depois dos tronos os poderosos, elevou os humildes. Encheu de bem os famintos, despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando da sua misericórdia, como também a nossos pais, para com Abraão e sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela 3 meses, e depois voltou para sua casa. E cumprindo-se para Isabel o tempo de dar à luz, teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que ao 8º dia vieram circuncidar o menino, e chamavam Zacarias o nome de seu pai. E respondendo sua mãe, disse-lhe: não, porém será chamado João. Disseram-lhe: ninguém é na tua parentela que se chame por esse nome. E perguntaram por aceno ao pai como querer que ele chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas. E todos os que as ouviam as conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, esse menino? E a mão do Senhor estava com ele. Glória a Deus. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem, para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu santo concerto, e do juramento que jurou a Abraão nosso pai, de conceder-nos que, libertado das mãos dos nossos inimigos, o servisse sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque há diante a face do Senhor, e preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-lhes a Israel. Glórias a Deus. Vamos fazer uma oração de agradecimento. Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século dos séculos. Muito obrigado por estarmos nesse domingo aqui, Senhor, para meditar na tua palavra e aprender do teu santo caminho. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus eu oro e declaro esta prece. Amém. Glória a Deus, né? Deus é maravilhoso, irmão. Deus está conosco. Deus está aqui nessa simples prece, nesse simples local, porque Ele diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, o Senhor diz, eu estou aí no meio. O Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no nome dEle, Ele diz que está presente. Olha lá, vamos fazer o comentário aqui rapidamente, aprender da palavra de Deus. Maria é um dos muitos exemplos notáveis de fé e coragem nas Sagradas Escrituras. Ela estava desposada com José, quando recebeu a visita do anjo Gabriel, o qual lhe revelou que nela seria gerado Jesus, o Salvador prometido, o Filho do Altíssimo. Essa jovem achou graça aos olhos de quem é perfeito, o nosso Deus. Por isso ele a escolheu. Para essa tarefa tão sublime. Maria perguntou como isso seria possível. Então Gabriel anunciou que a concepção seria a obra do Espírito Santo. Diante disso ela creu e dispôs-se inteiramente a Deus para que se cumprisse nela a vontade do Pai. Quando o Senhor nos revela suas promessas, crer é a atitude mais importante. A natureza humana, por estar desligada de Deus, pode considerar improvável o que Todo-Poderoso lhe prometeu, mas para Deus nada é impossível. Amém? Maria foi visitar Isabel, sua prima, o qual, sendo estéril, havia concebido um filho em sua velhice. Lá chegando o bebê no ventre, saltou ao ouvir a voz daquela que seria a mãe do Salvador. Então Isabel foi tomada pelo Espírito Santo e naquele instante passou a profetizar a respeito de Maria e do Messias. Ela reconheceu o senhorio do menino, que estava sendo gerado no ventre de sua prima, e não se considerou digna da visita que recebera. Além disso, celebrou o fato de que Maria crera nas promessas divinas. Portanto, o que o Senhor lhe revelará se cumprirá. De modo, quando o Altíssimo nos revela algo, devemos deixar que as palavras de bênção inspiradas por Ele fluam em nós. Assim milagres acontecerão e o nome do nosso Deus será glorificado. O cântico de Maria, né? A alegria de Maria resultou em um belo e profundo cântico de exaltação ao Senhor. Ela expressou sua satisfação interior por ser a humilde serva contemplada pelo Altíssimo para gerar Jesus. Além disso, louvou a Deus por seus atos grandiosos e sua santidade e misericórdia sobre os que o temem. E o engrandeceu, porque ele derrubou os soberbos, mas elevou os humildes. Maria lembrou-se também da fidelidade do Senhor em favor de Israel, segundo a palavra dita a Abraão e sua descendência. De fato, em Cristo cumpre-se a promessa feita ao patriarca, quando o Senhor lhe disse: em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Visto que, por intermédio de Jesus, a fé no Deus Todo-Poderoso e a salvação estão disponíveis, não apenas a Israel, mas a todos os povos. Vamos finalizar aqui, ó. Olha lá. Conforme profetizado, Isabel deu à luz um menino, Zacarias, que estava mudo por ter duvidado da palavra do anjo. Escreveu em concordância com sua mulher que o menino deveria chamar-se João. E então, voltando-se a falar, o pai do menino foi cheio do Espírito Santo, engrandeceu o Senhor e profetizou a respeito da criança, deixando claro que João Batista não seria o Salvador, mas sim um profeta do Altíssimo, que iria ante a face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Nesta ocasião, Zacarias demonstrou uma reação diferente e positiva diante da obra de Deus. Ele falou sabiamente, declarando os feitos e a fidelidade do Senhor
e a missão profética do menino. Nós, de igual modo, diante das promessas divinas, devemos confessar somente o que lhe agrada para a sua glória. Amém? Esse capítulo quebra aqui muitas religiões falsas que se levantam, que Maria é a salvadora. Maria em nenhum momento se declarou salvadora, irmão. Ela foi a serva que foi escolhida. Ela não é digna de adoração, ela adora Jesus. Ela não deve ser adorada, idolatrada. Então, aqui quebra-se uma premissa. Nós não precisamos de anjo nenhum, de santos anjos para interceder. Aqui quebra essa adoração falsa que é ensinada pelas pessoas. Nós devemos adorar somente Jesus. Jesus não é uma parte de Deus, ele é Deus. É o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aqui nesse capítulo, para quem não acredita na Trindade, aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje muitas seitas, eu sou unicista, aquelas mentiras enganadoras que a gente vê aí. Eu sou unicista. Aqui nesse capítulo é mostrado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui vai quebrar aquela doutrina da igreja dos Mormons, que diz que os apóstolos fracassaram e Deus levantou José Smith. Nós não precisamos de seitas, de religiões como substituta. O evangelho cumpriu, os apóstolos foram escolhidos. A obra de Jesus é redentora, é claro. Nós não precisamos guardar sábado, como tem outra seita aí que fala de guardar o sábado para ser salvo. A salvação é pela graça. Está escrito bem claro, até aqui no cântico de Zacarias ele fala disso, ele fala da remissão dos pecados por Jesus Cristo, na misericórdia do nosso Deus. Quer dizer que nós não precisamos guardar sábado, adorar santos, adorar imagem, nós não precisamos voltar para o velho. Aqui chega a ser uma ignorância essa seita do José Smith, que é os Mormons, porque eles voltam para Arão. Arão foi o adorador de Baal, Arão que fez o bezerro de ouro. Eles negam Moisés, eles rasgam o Pentateuco, os 5 livros, e colocam Arão como salvador, o sacerdócio de Arão, que é uma ignorância, né? E aqui quebra a seita dos testemunhos de Jeová, que eles não aceitam Jesus como salvador, que está bem claro aqui, ó. Esse menino foi escolhido por Deus, foi gerado por Deus nos evangelhos. E essas seitas aí não acreditam em Jesus, eles acreditam no Jeová do Velho Testamento. Se Jesus não tivesse nascido, nós não seríamos salvos. Todos teriam morrido em vão. Maria aceitou a missão. Por que Maria, meu amigo, minha amiga? Porque o nosso Deus viu que Maria era uma mulher realmente preparada. Era uma mulher verdadeira. Hoje o que falta em muitas igrejas é crente verdadeiro. Tem muito crente fanático, mentiroso, enganador, que não tem fé em nada, não acredita em nada, ainda que o anjo apareça, como você observa aqui, que o anjo apareceu para Zacarias, que era um sacerdote que falava em Deus, e ele achou aquilo ali sobrenatural. O anjo diz: olha, porque você não acreditou em mim, você vai ficar mudo. Tem muita gente aí que está mudo dentro das igrejas, castigado. Muitos ministérios que estão fracassados aí são pastores, líderes que ficaram mudos porque não acreditam no poder de Deus. Eu conheço um monte de cara que se diz pastor e é incrédulo. Nada acontece no ministério dele. A igreja está anos e anos capengando, não cresce, porque é uma pessoa que não acredita no poder de Deus. Vivem somente a murmurar. Zacarias ia debater com o anjo. O anjo: ei, cale a sua boca, você vai ficar mudo. Quando acontecer, você vai ver o que vai acontecer. Então, isso que está acontecendo hoje com muitas religiões é que pararam no tempo. Eu conheço todas essas igrejas aí. Tem muitas igrejas que pararam de crescer há muito tempo. Está precisando de pastores para trabalhar, porque as igrejas de hoje esqueceram o poder de Deus. Esqueceram a fé viva no Deus vivo. É isso que está faltando talvez em você que está ouvindo essa mensagem. Para de ficar na retranca. Para de ficar olhando o mundo. Te desperta. Zacarias aqui teve que passar por esse reboliço espiritual. Ficar mudo. Já imaginou Deus te castigar e ficar mudo? Né? Tem muita gente que é preciso a mão de Deus pesar para ele e para ela se despertar. Tem muita gente assim. Maria, ela não titubeou, ela disse: eis aqui a serva do Senhor. Que se Deus é Deus, ele é Deus. E que se Deus é Deus, ele vai realizar na minha vida. Ela diz: eis aqui a serva do Senhor.
cumpra-se em mim a palavra do Senhor. Eu acho sobrenatural quando uma mulher declarada é uma das grandes mulheres, como a Bíblia mostra, muitas mulheres como Débora, muitas mulheres como a prostituta Raabe, que era uma prostituta, mas naquele momento ela sabia que diante dela estava os escolhidos de Deus, que Israel era o povo escolhido de Deus. Hoje tem muita gente aí que parece que a Bíblia para eles é um conto de fadas. Aqui a genealogia de Jesus aparece Ruth, uma moabita, uma pobrezinha. Deus, ele usa as coisas simples, meu irmão, as coisas humildes, que é para você se despertar. Para de se achar, nós não somos nada diante do poder de Deus. Para de achar que você é alguma coisa. Eu sou apóstolo, eu sou bispo. Nós não somos nada diante do poder de Deus. Quando eu leio a história de Ruth, de Esther, de Débora, das grandes mulheres que foram usadas por Deus, eu vejo a humildade. É na humildade que Deus viu Maria. Viu aquela mulher ali, ó, humilde, que aceitou pagar o preço. Hoje ninguém quer pagar o preço. Tem medo de morrer, tem medo de ficar pobre. Tem muitos que têm medo de tudo. Você tem que ter medo do inferno, meu irmão. O inferno é que é o perigo. Se a gente negar a fé, se a gente recuar, nós vamos para o inferno. Por isso que eu continuo pregando o evangelho, mesmo não tendo igreja, mesmo não sendo rico. Eu estou pregando o evangelho aqui no YouTube, no Facebook, no nosso grupo Corrente de Oração há 10 anos. Eu inteirei 10 anos com esse grupo de oração. Tem gente aí que diz que sabe tudo, não faz nada. É inteligente, é rico, não faz nada na rede social, só coloca bolo. A vida dele é só aquilo ali. Não tem nada, não tem conteúdo. O seu coração é vazio, por isso que não tem nada. A verdadeira igreja de Jesus, ela é ativa, ela é viva, ela é fogo vivo, é brasa viva. As pessoas sentem a unção do Espírito Santo. Hoje muitos estão secos, como tem aquele louvor, ossos secos no meio da igreja. Hoje as igrejas, muitos ministérios, é Ezequiel 37. É o vale de ossos secos. Não tem mais o Espírito Santo. São igrejas bonitas. Tem teatro, lota, só aquele período ali. Depois passa a semana seco. Eu conheço igrejas que a semana toda é seco. Só domingo que dá gente. Por quê? Porque as pessoas, elas não aprenderam o que é humildade, o que é reverência, o que é adoração, o que é buscar ao Senhor, o que é glorificar a Deus. Essa palavra aqui que eu quero terminar. As pessoas não sabem mais dar glórias a Deus. As pessoas, elas estão glorificando a si mesmo. Eu que sou crente, eu que sou bom, eu que dou dízimo, eu que faço. É eu. E nada para Deus. Olhe para a sua vida. Você está mais para você ou mais para Deus? Você está honrando o teu Deus? Você está disposto a pagar com a sua vida a sua salvação, meu amigo, minha amiga? Maria estava disposta. Ela poderia ter tido Jesus e ter sido apedrejada se José tivesse negado. Mas José era um homem de Deus. Então vamos ver no capítulo 2 essa palavra. José era um homem de Deus. Eu dou glória a Deus por o meu nome ser José, porque o meu nome é uma bênção para mim. Assim como a minha esposa, o nome dela é Maria. Eu até digo essa palavra desde quando a gente se conheceu. Nós temos o nome de pessoas abençoadas, José e Maria. O seu nome é uma bênção, então bata no peito e diga: meu nome é uma bênção também, missionário. Eu sou uma bênção para Jesus. Vamos continuar no próximo domingo, se Deus nos permitir, com capítulo 2 e 3 de Lucas. Abra o seu coração, leia a Bíblia, não fique se alimentando de internet, de conversa fiada, de falsos profetas, se assustando com Estados Unidos, brigando por político. Lute pelo reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para isso que o Senhor te chamou. Vamos orar? Senhor, nosso Deus maravilhoso Pai, eu te agradeço por esse domingo, por estarmos mais uma vez aqui, tendo a honra, porque é uma honra, Senhor, ensinar o Evangelho. Eu estou nessa caminhada desde 1981 e é uma honra te servir, é uma honra pregar o Evangelho. Eu nunca vou me desviar, Senhor, porque eu já estou nos últimos dias da minha vida aqui na terra, mas eu quero continuar até o dia em que o Senhor me chamar para a sua glória, ou pelo arrebatamento ou pela morte, porque nem a morte pode nos separar de ti, meu Pai.
Que o Senhor abençoe todos esses homens, essas mulheres que estão ouvindo essa prece, que estão orando conosco, que estão nos hospitais, nas UTIs, nas CT, nos pronto-socorro, nas UPA, nas policlínicas. Pessoas que mandaram o seu nome aqui para o nosso livro de oração, que estão nesse livro verde, que é um livro que eu anoto nas igrejas. E aqui esse laranjado que eu anoto quando as pessoas mandam para mim aqui pela internet. Meu Deus, toque em cada pessoa que o nome dele, o nome dela está aqui, Senhor. Abençoe esse grupo, essa corrente, o nosso grupo de oração que nós mudamos o nome para Jesus. Jesus salva vidas. Que o Senhor venha salvar muitas vidas nesse 2026. Que seja o ano de muita salvação, meu Pai. Nós não estamos buscando dinheiro, riqueza, propriedade. A minha maior riqueza é te adorar, Senhor. A minha maior riqueza é te servir. É uma honra te servir, meu Pai. Abençoa todos os pastores e pastoras que eu estou compartilhando essa mensagem. Que o Senhor nos desperte para a vida espiritual. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. E vai fazer mais e mais no decorrer desta semana que estamos recomeçando 2026. Que seja uma bênção. Que a mão do Senhor opere sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Eu declaro esta prece no poder e autoridade do nome de Jesus. Diga amém, diga eu creio, diga eu tomo posse. Levante sua mão direita e declara assim, ó. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. Até domingo que vem, se Deus nos permitir, que a paz esteja em cada coração. Glória a Deus.